Olá, eu sou Eduardo Gonçalves da Yamandu Soluções Ambientais e hoje eu queria trazer uma surpresa para você. Nós vamos inaugurar neste momento um novo bloco, digamos assim, dentro do nosso canal, que é um bloco de entrevistas. E quem nós vamos entrevistar? As plantas? Bom, seria bem legal entrevistar as plantas, mas as plantas são meio caladonas, acho que elas não iam colaborar muito com a gente, não. Na verdade, nós vamos entrevistar profissionais desse grande mercado do paisagismo, né? Tanto profissionais na área de projetos, quanto profissionais na área de produção de plantas, quanto profissionais na área de venda de plantas, todo mundo que de alguma forma estiver ligado nessa grande cadeia produtiva. E qual o propósito disso? O propósito disso é exatamente informar, principalmente quem está entrando agora nesse mercado do paisagismo. No Brasil, né, nós ainda não temos uma formação específica na área de paisagismo. Então quem está começando acaba meio perdido com todas as suas nuances, todas as suas complexidades. Então eu espero sinceramente que o canal da Yamandu Soluções Ambientais seja um lugar para você começar a buscar esse tipo de informação e eu pretendo me empenhar para trazer mais entrevistas como essas que eu vou apresentar hoje para vocês. E hoje nós vamos abrir isso com chave de ouro, conversando com ninguém menos do que o grande paisagista Luiz Carlos Orsini. Para quem não conhece o trabalho do Orsini, se é que tem aí alguém que não conheça o trabalho do Orsini, Orsini é um paisagista brasileiro com mais de 30 anos de experiência e assinou, entre tantas outras obras, muitos dos jardins mais conhecidos, né, mais memoráveis do Instituto Inhotim, em Minas Gerais. Eu também fui paisagista do Inhotim por algum tempo, mas o Orsini me antecedeu em alguns anos e muitos dos jardins clássicos, nos jardins mais maduros que estão lá, são jardins que foram feitos, foram construídos pelo Luiz Carlos Orsini. E alguns dias atrás eu tive a chance de encontrá-lo num evento do Jardim Botânico Plantarum e eu tive a honra de conversar com ele, então nós vamos abrir esse bloco com essa conversa. Mas é melhor parar de falar e vamos deixar o mestre falar. Com vocês, Luiz Carlos Orsini. Oi pessoal, aqui é Eduardo Gonçalves e hoje eu estou com uma entrevista muito especial com o paisagista Luiz Carlos Orsini, na minha opinião, um dos maiores paisagistas brasileiros. Tudo bom, Orsini? Como é que você está? Tudo ótimo. Dando entrada a esse programa com nossas 3 perguntas sobre o paisagismo. Bom, Orsini, a primeira é, você é um dos maiores especialistas em, não só especialistas, você faz outras coisas também, mas você é um dos grandes nomes do paisagismo em grandes formatos. Parques, jardins muito grandes. Existe uma peculiaridade, uma característica especial nesse tipo de construção de projeto? Sim, particularmente eu me sinto muito mais à vontade trabalhando com escala maior do que criando um jardim numa área de 2.000 metros ou até num lote de 1.000 metros, de 600 metros. Eu acho que eu gosto de trabalhar muito de improviso e eu acho que o paisagista que não visita viveiro, que não vai ver planta, ele nunca vai ser um grande paisagista. Então as minhas grandes inspirações, porque como eu faço jardins no Brasil inteiro, assim, em diversas regiões do país, eu sempre vou atrás dos produtores das regiões. Então eu faço um projeto que é uma guia, mas obviamente que ele nunca vai ser exatamente aquilo. Então, geralmente há um desvio de conduta ao longo da execução e eu vou alternando assim, eu vou alterando de acordo com os produtores locais, porque quando você fecha um projeto, sim, primeiro tem a parte comercial. Aí, obviamente, que fechou, a pessoa que está me contratando, ela já sabe como eu sou, e como eu tenho a característica de improvisar. Então, nesse processo, a gente passa uma maneira de trabalhar para o cliente, que geralmente é por administração, porque as obras são grandes, sim, obras de 1 ano, 2 anos. Aí eu vou buscando planta ali, planta colar e vou recriando o meu próprio projeto. E no final, quando tudo está pronto, eu faço um as-built. Para quem não sabe o que é um as-built, é o projeto de como foi construído. Sim, sim. Sim, fantástico, fantástico, fantástico. Bom, para quem não sabe, né, só um pequeno esclarecimento, talvez, né, é quase difícil que alguém não saiba, mas o Orsini foi
uma das pessoas, o principal estruturador dos jardins do Inhotim. E esse é só um dos jardins de grande porte do Orsini. Enfim, vamos a uma segunda pergunta. Então, já dentro desse conceito, os seus jardins são muito bem estruturados na questão da estética. E existe uma conversa de quem faz jardim bonito não se preocupa com as espécies que estão lá. Ou não se preocupa muito com a questão da inovação, de novos usos para as velhas espécies, né? Você tem alguns jardins onde você reviveu espécies clássicas, como a cordyline ao redor de um lago, que a cordyline, eu sempre brinco, né? É uma planta de jardim de vó, né? E você transformou aquilo num efeito contemporâneo fantástico. É muito difícil para você encontrar uma planta que você quer usar dentro do contexto da todo o mercado de plantas ornamentais. Quer dizer, qual é o problema de se trabalhar com uma área que tem tanto o efeito da moda como é a parte de paisagismo? Bom, primeiramente, a sua pergunta é longa, então ela tem que ser... É horrível a pergunta. Tem que ser dividida em várias respostas. Vamos dividir. Eu sou conhecido no mercado, assim, não totalmente conhecido, mas eu sou paisagista da fartura, entendeu? Porque, assim, comigo não tem miséria. Assim, eu gosto de colocar a planta mesmo. E eu acho que a primeira coisa, assim, não é que seja a primeira coisa, o mais importante num jardim grande é a estrutura vertical, ou seja, arbórea ou palmácea, né? Ou seja, árvore ou palmeira. E os traçados, isso para mim é básico, porque isso é o que vai durar. Porque depois as árvores vão crescer, vão gerar sombra, os canteiros vão mudar, você vai ter que trocar as herbáceas, enfim. Então, se você compõe a primeira leva com uma estrutura equilibrada, que ela vai se tornar equilibrada ou até um pouco exagerada, entre aspas, sim. É o que agora, eu não tenho problema nenhum de mesclar a planta, entendeu? Eu acho que eu gosto de fazer uma confusãozinha. Eu não trabalho com planta recortada, com topiaria, a não ser que uma pessoa me contraste para fazer um jardim exclusivo, estilo europeu, ok, a gente faz, porque eu acho que o paisagista tem obrigação de fazer tudo em relação a isso, né? Mas a minha preferência, obviamente, são jardins tropicais e jardim paisagista, que é a linguagem que os ingleses impuseram, eles puseram um fim na história do paisagismo, quando eles começaram a criar o jardim dos parques, que você andava pelos caminhos e você não sabia o que você ia encontrar ali depois da curva, entendeu? E acabou aquela história de traçado, de topiaria, foram os ingleses que introduziram isso. E é o meu estilo preferido. Eu acho que é da maioria das pessoas. Isso é uma coisa fabulosa, isso é uma coisa que a gente percebe. Eu tive a chance de trabalhar, né? Quando eu segui você depois no Inhotim, e eu tive a chance de enxergar a questão de quando você estreita a vegetação e 3 passos depois aquela vegetação se abre e você tem uma nova área completamente diferente. Justamente. Fantástico isso, essa é uma visão. O Inhotim foi sem dúvida um divisor de águas na minha vida, porque uma obra daquela magnitude, eu aprendi a trabalhar com escala, porque é muito importante o profissional saber a escala que ele está trabalhando. Porque eu vejo muita gente que pega jardins grandes, de fazendas, etc., e começa a fazer umas manchinhas de 100 metros quadrados, assim, que fica ridículo, né? Entendeu? Sim. Então, é importante, se você está trabalhando numa área de 1000 metros, tem que saber aquela escala exata para você fazer as proporções, entendeu? Perfeito. Fantástico. E aí eu te faço a minha terceira pergunta, né? Essa é bem menor e mais simples. Muita gente que assiste esse canal está querendo entrar nessa frente de paisagismo em algum lugar desse mercado, que é um mercado imenso. E que conselho você, Orsini, daria para alguém que está começando nesse mercado? Você tem aí mais de 30 anos de 34 anos de paisagismo. Então, gente, 34. Vamos ouvir um conselho de 34 anos de paisagismo. Eu acho que é o seguinte, eu fazendo um retrospecto na minha vida, eu vejo que a minha alma é realmente de paisagista, porque quando eu era pequeno, eu adorava brincar de carrinho nos quintais das casas, porque a gente morava, naquela época, todas as casas tinham os quintais de terra, jabuticabeiras, a gente ficava brincando de carrinho, então cada um fazia a sua casinha e eu punha os carrinhos, fazia umas ondulações, punha uns galinhos assim nas ondulações, fazia minha casinha toda arborizada, então isso já estava em mim, entendeu? Você começou numa escala nano e partiu para a escala mega. Exatamente, isso pequeno, com 8 anos, sei lá, 6 ou 10 anos. Aí, depois, eu sempre gostei muito de frequentar a natureza. Quando eu era adolescente, eu ia para muita cachoeira, eu gostava de andar nas montanhas. Então, acho que a pessoa também precisa de saber interpretar a natureza, entender o que a natureza está te mostrando
e quais são os equilíbrios que ela te mostra, entendeu? Então, a partir disso, vocação, mais sintonia com a natureza e mais criatividade, né? Sim. Criatividade e força, porque força de trabalho tem que ter, entendeu? Não adianta só inspiração, tem que ter muita transpiração no processo. Correr atrás de coisas assim, não deixar nunca de visitar viveiro, produtor, e estar sempre se inteirando do que está acontecendo, e uma hora você vai achar o seu estilo e... Quer dizer, eu acho que eu não copio ninguém, eu não dependo de ninguém, a coisa flui normalmente, entendeu? Fantástico, naturalmente. Fantástico. Gente, então isso aí é a dica de hoje de um dos caras muito grandes. Orsini, muito obrigado aí pela sua disponibilidade e aí, você é um cara muito bom. Gente, se alguém quiser encontrar o escritório do Orsini, tá aí embaixo no texto, vai estar o link pro site dele. O meu site, que é o lcorsini.com.br. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Show. E aí, gostou da entrevista? Se gostou, poxa, por favor, dá um like, isso ajuda o canal e mostra pra gente que a gente está indo na direção certa. Se não gostou também, por favor, você tem todo o direito de se expressar. Comente aí, se puder, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder as próximas entrevistas. Muito obrigado e até a próxima!